Antes de lermos a palavra, eu queria saber das professoras se nós teremos classe hoje. Não? Então nós vamos ficar com as crianças aqui. Amém? Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Glória. Vamos falar isso para eles. Senhor, quanto eu amo a tua lei. Ela é minha meditação de dia e de noite. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Aleluia. Queridos, nós fomos muito abençoados com o louvor dessa noite. Falou muito ao meu coração. E sobre a multiplicação, talvez você veio aqui hoje e ouviu essa palavra que o pastor Edilson deu, mas na quarta-feira nós começamos a orar assim, dando ordem para a multiplicação das finanças. E começamos no domingo passado, e quando foi na quarta-feira, nós tivemos 2 testemunhos aqui de multiplicação. Milagre. Milagre, irmãos. Então, se você não crê ainda, peça ao Espírito Santo para te mostrar, para te revelar o poder de Deus, porque o Senhor quer nos abençoar. Nós daqui não pregamos para ninguém ficar barganhando bênção, de forma alguma. Cada irmão que testemunhou aqui teve uma experiência de vida com Deus, teve uma experiência com a palavra de Deus, teve uma experiência de colocar a sua vida no altar. E com isso essas pessoas têm desfrutado daquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, que é direito nosso. Amém? Saúde, cura, provisão, libertação, salvação em primeiro lugar e prosperidade. Porque quando eu era da religião, irmãos, eu achava que a pobreza, quando uma pessoa fazia um voto de pobreza, ou ela não orava por sua área financeira, era ser muito espiritual. Só que Deus me mostrou na palavra o seguinte: Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra. Então, a prosperidade em primeiro lugar é espiritual, irmão. Se você tem uma vida espiritual boa, tudo mais vai bem. Quando a nossa vida espiritual está na presença de Deus, nós conseguimos fluir em todas as coisas. E quando nós temos necessidade de alguma coisa, nós não nos abalamos, porque nós temos o Senhor que é tudo. Amém? Glória. Então você encontrou? Vamos ficar de pé só para ler esses 2 versículos, por favor. Desculpe eu fazer os irmãos levantar e sentar, mas nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, você encontrou? Então nós vamos profetizar. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu estarei sempre com o Senhor. Eu estarei eternamente com o Senhor. Aleluia. Deus, obrigada por tua palavra. Fala ao nosso coração. Foi essa a palavra que o Senhor colocou no meu espírito. E se não for pelo poder do teu Espírito, ninguém recebe nada aqui. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale conosco.
faz separação entre luz e trevas, repreende os demônios de distração, os ladrões da palavra e o demônio que coloca sono nas pessoas. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar através dessa palavra, nós receberemos para a glória do Teu nome. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele tem interesse em que a sua igreja saiba o seu destino, o seu futuro. Amém? Em Isaías 46, versículos 9 e 10, eu quero que você abra aí, ou não sei se vai projetar. Diz assim, olha o que o Senhor diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. Deus anuncia o fim desde o princípio, portanto nós sabemos o fim, porque o Senhor já anunciou. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Amém? Irmãos, Deus, Ele declara, Ele planeja, Ele declara e Ele executa o seu querer. É Ele quem executa o seu querer, o seu efetuar em nossas vidas. Amém? E nós vimos aqui o profeta Isaías falando que o Senhor, Ele revela as coisas do fim. E nós, todos os filhos de Deus, devem procurar conhecer um pouco mais sobre o futuro em relação à eternidade. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos aqui, que é um texto paralelo a 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele nos traz algumas informações interessantes. E nós vemos que o conhecimento do futuro, quando nós o temos através da palavra de Deus, não pode nos trazer medo, pavor. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é um tempo de alegria, é um tempo de gozo eterno, é um tempo de felicidade, é um tempo em que nós vamos experimentar o que o nosso olho não viu, o que o nosso ouvido não ouviu, o que não veio ao entendimento do nosso coração, é o que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Então, o medo do futuro não deve ter lugar em nossas vidas, aliás, medo de nada, amém? Porque nós temos o amor de Deus no nosso coração e o amor de Deus lança fora todo o medo. A Bíblia nos mostra, queridos, a doutrina que todo cristão deve compreender um pouco mais sobre ela. Lá em Hebreus, eu quero que você abra comigo, no capítulo 6, versículo 1. E você vai entender por que eu estou lendo. Diz assim: essa é a doutrina básica cristã. Doutrina básica cristã. Existem doutrinas humanas, existem doutrinas que as pessoas criam como usos e costumes, tradições, mas a doutrina básica cristã, ela está revelada aqui nesse texto, que diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas. Está aqui a primeira doutrina, arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, o ensino sobre batismo. Então, isso daqui, irmãos, é a doutrina que fundamenta a nossa vida cristã. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? O juízo eterno e ressurreição dos mortos é uma verdade antiga, revelada na palavra de Deus.
Amém? Então, como fala da ressurreição e do juízo eterno, esse texto aqui de Paulo nos fala exatamente sobre estes assuntos, sendo que os versículos que nós lemos, eles falam exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Que é um acontecimento iminente que a igreja passará. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Amém? Não é a segunda vinda. Porque a segunda vinda será quando Jesus voltar e colocar os pés novamente nessa terra. Essa vinda que nós estamos esperando aqui é para a igreja. É para quem é salvo em Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos entender aqui o que nós devemos saber sobre o arrebatamento até o tribunal de Cristo. Eu vou fechar nesse tema para a gente seguir. Por quê? Não vou falar dos sinais, não vou falar da tribulação, não vou falar do milênio. Nós vamos ficar nesse ponto aqui. Amém? É interessante a gente saber sobre tudo isso. Sobre o milênio, o que é que nós vamos fazer no milênio? Quem são as pessoas que vão começar o milênio? Como que vai ser? Vai ter um julgamento no final do milênio? Então são muitas perguntas, é um tema interessante. E nós vamos participar. Amém? Glória a Deus. No reinado do justo aqui na terra, Jesus julgando as pessoas de Jerusalém. Ele vai ficar lá, vai ter os seus ministros, o seu povo, e as pessoas vão continuar nascendo e tal, mas esse é outro assunto. Nós vamos ficar aqui neste tema. Ressurreição dos mortos é importante porque é uma doutrina básica. Amém? Doutrina básica nós lemos aqui. Imposição de mãos, já demos esse assunto amplamente na escola bíblica dominical. O que é você impor as mãos precipitadamente? A imposição de mãos, você libera poder, você pode ser contaminado numa imposição de mãos. Então, tudo isso nós já estudamos aqui na escola bíblica dominical. Mas, irmãos, veja como Paulo, ele inicia esse assunto, né? Mostrando a importância dele para que aquela igreja de Tessalônica tivesse conhecimento. Então vamos aqui. Versículo 13 desse capítulo que a gente leu, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Amém? Então, queridos, uma verdade que nós tiramos aqui desse texto. Quem morreu em Cristo, vai ressuscitar para a vida. Quem morreu sem Cristo, vai ressuscitar para a morte. Então, o que eu aprendo aqui é que os mortos, eles não estão mortos. Amém? Os mortos, eles não estão mortos. Paulo, ele traz esse assunto aqui, por qual razão? Havia uma pequena confusão no meio daquela igreja. As pessoas estavam questionando com Paulo, porque para eles ali no tempo dos apóstolos, Jesus voltaria na época deles. Eles não entendiam o tempo da dispensação da graça, essa que nós estamos vivendo,
que iniciou há 2000 anos atrás. Nós estamos dentro desse tempo da graça de Deus. E eles não entendiam, eles pensavam que Jesus voltaria rápido, no tempo deles. E eles questionavam então a situação daqueles que morreram, os irmãos que morreram. Eles pensavam que aquelas pessoas, elas não ressuscitariam, e eram pessoas que teriam um nível inferior aos crentes que subirem no arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo, ele começa trazendo aqui um ensino para que aquele povo pudesse entender qual era a situação dos mortos. Então ele diz que olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas acerca daqueles que dormem. E não vos entristeçais como os demais, ou seja, os de fora, aqueles que não têm entendimentos, que não são da igreja, pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o Senhor, que quando perde alguém, fica desesperado, é claro que as pessoas sofrem, que há uma dor, mas você deve ter aquele tempo do luto e não viver em função daquela pessoa que partiu. Amém? Porque esse é o caminhar de toda pessoa. A pessoa vem, nasce, cresce, tem a sua vida e ela vai embora. Por isso que nós não podemos ficar apegados a nada neste mundo. Porque aqui nessa terra nós somos peregrinos, a Bíblia diz. Então ele está dizendo, olha, o povo de fora não tem esse entendimento. Então eles não têm esperança. Mas o que acontece? Se nós cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Então, irmãos, Jesus, ele foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Ou seremos transformados. Amém? Eu creio que em breve nós seremos transformados. Mas quem for antes vai ressuscitar. E a Bíblia ensina bem sobre isso. E nós precisamos aprender sobre isso. 1 Coríntios 15, 51 diz que vai ser em um abrir e fechar de olhos. Amém? Vai ser num abrir e fechar de olhos o arrebatamento da igreja. A ressurreição dos mortos, seguido do arrebatamento dos salvos transformados no seu corpo, em um corpo glorioso. E dizem que o abrir e fechar de olhos não dura mais do que 3 a 4 décimos de segundo. Então é muito rápido. Tudo isso vai acontecer muito rápido. Então as pessoas estarão juntas, uma desaparece e a outra fica, e ela não vai perceber. Quando ela perceber, a pessoa já foi, ficou a roupa, ficou tudo. Amém? Irmãos, veja em João, no capítulo 5, versículo 28. Eu vou dar alguns fundamentos para que os irmãos possam acompanhar e acompanhar na Bíblia. Diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Então, irmãos, são muitos textos que falam sobre isso. Nós vamos dar alguns somente. Daniel 12, versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, queridos, vale a pena nós considerarmos um pouco mais sobre esse assunto, o arrebatamento. Por quê? Porque a Bíblia, por mais de 300 vezes, nos fala sobre esse assunto. Então, é algo que nós devemos considerar, que nós devemos
dá a devida importância, porque trata-se do meu e do seu futuro. Amém? Se Jesus voltar hoje, na madrugada, se Ele voltar amanhã, de manhã, à tarde, nós precisamos nos preparar para isso e saber, porque no abrir e fechar de olhos, nós já estaremos com Ele na glória, vendo Jesus do jeito que Ele é. O Jesus que nós conhecemos hoje pela palavra, que nós conhecemos pela revelação do Espírito no nosso espírito. Amém? O Espírito Santo nos convenceu das verdades da palavra. Esse Jesus que nós temos experiência com Ele todos os dias, porque Ele fala conosco através da palavra, através de uma mensagem que Ele traz no nosso coração, através de alguém que fala a palavra. Ele sempre fala. Então nós veremos Jesus como Ele é. Aleluia, aleluia. E queridos, segundo ponto que eu encontro aqui, verdade bíblica nesse texto, é que Jesus voltará pessoalmente. Será uma surpresa só para os filhos de Deus. Não vou falar crente, porque crente até o diabo é. Ele crê, mas não obedece. Mas os filhos de Deus, somente eles terão essa surpresa. Glória! Aleluia! Versículo 16 diz assim: portanto, o mesmo Senhor descerá do céu, é Ele mesmo. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens, nos ares. Aleluia! Você vai voar. Glória, eu vou voar. Aleluia! Então, queridos, assim como o noivo sai da casa dos pais e vai para o altar para se encontrar com a noiva e casar e morar com ela para sempre, então Jesus, Ele, o noivo da igreja, Ele sai, vem para se encontrar com a sua noiva. Aleluia! E para viver com ela eternamente. Não vai ser nenhum anjo, não vai ser nenhuma pessoa, vai ser o próprio Jesus. É o próprio Jesus, o Rei do universo, o Senhor dos senhores. Aleluia. E está escrito, e vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Deus, Ele não vai fazer? Ele faz. Ele faz e Ele está voltando. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus voltará. Amém? Hebreus 10, 37 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Irmãos, são muitos textos, mas nós vamos ficar só nesses. Como eu disse, Jesus, Ele voltará de uma forma invisível. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão, primeiro eles, nós vemos aqui. Eles ressuscitarão, receberão um corpo, porque eles perderam o corpo. Hoje são alma e espírito. Então eles vão receber um corpo. E depois nós vamos ser transformados. Esse corpo será transformado em um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E nós vamos nos encontrar todos com o Senhor nos ares. Amém? Aleluia. Então, queridos, como isso vai acontecer? Nós vimos os passos aqui no versículo 16. Pois dada a ordem, a palavra de ordem, ouvirá um alarido, nós ouviremos a voz forte do Senhor. Essa palavra aqui, o alarido, significa a voz de um comandante. Ele está dando ordem. Eu creio que é da mesma forma como Jesus falou para Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro
ele estava morto. A Bíblia diz que ele já cheirava mal. Ele já estava em estado de decomposição. E Jesus deu uma palavra de ordem, disse: Lázaro, ele estava no túmulo e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu, porque a voz de Jesus é uma voz de comando. A morte tem que obedecer, o demônio tem que obedecer, o universo tem que obedecer, porque Ele é Senhor. Aleluia, aleluia. Então Ele mesmo dará essa palavra de ordem. Depois, com a voz de arcanjo. Nós sabemos que os anjos, eles são os mensageiros do Senhor. A Bíblia não fala que trata-se de Miguel. Os eruditos, os estudiosos, acreditam que sim, por várias razões. Então, nós vamos ouvir, então, a voz desse arcanjo. Amém? Miguel. Depois, nós vamos ouvir o ressoar da trombeta. Irmãos, tudo isso é num piscar de olhos. Passos seguidos. A voz do Senhor, a voz do anjo e a trombeta. Versículo 16. O ressoar da trombeta de Deus. Amém? Lá no 1 Coríntios 15, que eu disse, que é um texto paralelo, no versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Irmãos, essa trombeta aqui, não no sentido literal, não será um sonido que nós vamos ouvir. Mas a Bíblia fala por várias vezes da trombeta de Deus como um chamado de Deus. Deus chamando o povo para a guerra, Deus chamando o povo para sair de uma situação. E nós vemos isso claramente lá em Números, no capítulo 10. Eu não vou ler, mas você pode ler. Lá fala de vários toques da trombeta e o porquê. Amém? Então, nós precisamos entender esse som da trombeta aqui de maneira simbólica. Porque a trombeta de Deus vem tocando sempre nas dispensações. Ela foi tocada através de Jesus Cristo anunciando o reino. E tem sido tocada essa trombeta do Senhor durante esses 2000 anos. Onde a palavra tem sido anunciada, onde o evangelho tem sido anunciado. E por que então a palavra diz a última trombeta? Porque será o último chamado do Senhor nessa dispensação para a igreja. E então a próxima voz do Senhor será no juízo. Então antes do juízo essa será a última trombeta de Deus. Amém? A ser tocada. 2000 anos atrás o Senhor tocou anunciando a dispensação da graça. Que graça? A salvação dada ao homem gratuitamente, sem que o homem precise pagar por ela. Simplesmente ele, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecendo que é um pecador, aceitando o perdão dos seus pecados e procurando viver na presença do Senhor. Então, isso é a graça de Deus. Você não precisa subir um morro de joelho, você não precisa pagar nada, porque essa salvação é de graça. Então nós fomos justificados diante do Senhor através de Jesus Cristo, é graça. Eu não merecia, você não merecia, a humanidade não merecia, mas Ele nos amou e Ele quis. Pronto. Mas a graça não termina aí. A graça foi que Deus, além de nos amar, nos purificar, Ele enviou o seu Espírito para morar dentro de cada um de nós e nos fortalecer. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus nessa terra. O Espírito Santo mora dentro de nós e nós podemos desfrutar de uma comunhão plena com o Pai, através do Espírito Santo. E essa graça é tão tremenda
que aquilo que eu não consigo fazer, o Espírito Santo me dá forças para que eu faça. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, primeira coisa, eu preciso saber que os mortos, eles não estão mortos, eles estão vivos, amém? Segundo, eu devo entender que Jesus voltará pessoalmente. Terceiro, eu devo entender que o arrebatamento é o cumprimento da promessa feita por Jesus. Foi Ele que disse que vai voltar. Versículo 17, diz assim: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Arrebatar, essa palavra vem do grego, arpazo, que significa furtar. É um rapto. Aleluia. É um rapto. A igreja vai subir. Amém, queridos? Significa levar a força. Glória. Você está andando, subiu. Está dormindo, subiu. Está varrendo a casa, subiu. Está orando, vai, graças a Deus. O céu não tem sujeira. Então não vai precisar usar vassoura lá. Glória. Fica a vassoura, fica tudo. O céu, você voa, né? Você voa, você está aqui, está lá, né? No corpo glorioso. Então não precisa de carro. Carro não vai quebrar. Aleluia. Então, queridos, Jesus, Ele disse que ia preparar lugar para nós. Amém? Foi Ele que falou. João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então, queridos, Jesus, Ele prometeu, Ele foi preparar um lugar. Ele tem moradas preparadas para nós, para aqueles que ouvem a palavra e que têm prazer em fazer a vontade de Deus. Amém? Não basta somente crer sem se dispor a obedecer. Nós precisamos crer e buscar sempre a força do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Falhamos enquanto estamos nessa carne, nós falhamos, nós erramos, mas Ele tem sempre uma palavra de ânimo, Ele tem sempre força para dar para o seu povo não desistir. Amém? Queridos, e quando vai acontecer o arrebatamento? Ninguém sabe. Amém? Ninguém sabe. Tem umas pessoas que se atrevem a dar datas para o arrebatamento, e muitas pessoas até morreram por causa disso. Pessoas que venderam tudo, ficaram no lugar ali esperando, porque uma pessoa doida inventou uma data e deu, e o povo acreditou. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Amém, queridos? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, irmãos, ter planejamentos como se nós fôssemos viver 50 anos, 100 anos. Planejar a vida. Entendeu? Você vai estar planejando a viagem, planeje. Está estudando para um concurso, estude. Tenha os seus planejamentos. No entanto, nós devemos viver como se Jesus voltasse hoje. Amém? Por quê? Porque senão as pessoas param. Eu não vou fazer mais nada não. Não vou estudar não. Né? Eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, não vou fazer isso. Não. Nós vamos planejar, viver cada dia que o Senhor nos dá, viver com sabedoria, mas apercebidos, vigilantes, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vem. Amém? Agora,
nós sabemos o que vai acontecer depois do arrebatamento. Algumas pessoas acreditam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. O anticristo vai se manifestar, vai ter os 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação, e no final desses 7 anos, a igreja será arrebatada. Outras pessoas acreditam que a igreja será arrebatada na metade dos 7 anos, depois de 3 anos e meio que o anticristo estiver governando, e quando ele começar a se revelar para ser adorado e começar a fazer, Deus começar a derramar as taças da ira, abrir os selos, então a igreja nesse momento ela vai ser arrebatada. Pelo texto e por outros, estudando, comparando, existem umas pessoas que acreditam que antes o arrebatamento vai acontecer antes do anticristo tomar o governo dessa terra. A igreja vai perceber a manifestação do anticristo. Ela vai perceber. Mas, como a igreja está na terra, ele não pode tomar o governo, porque o poder do Espírito Santo na igreja detém a força do anticristo. O espírito dele está na terra? Está. Tudo que é contra Jesus vem do anticristo. Quando você vê alguém falando mal da palavra, quando você ouvir alguém se levantando contra as coisas santas de Deus, pode saber que ali tem uma inspiração, está debaixo de uma influência do Espírito. Não é a pessoa do anticristo, porque esse Espírito vai se manifestar em uma pessoa para governar a terra. E essa pessoa, como eu acredito que o arrebatamento será antes, né? E cada um acredita em uma desses momentos, aí é você. Mas, como eu acredito que será antes dele tomar o governo, então o mundo vai sobrar muita casa. Ele vai ter um governo de paz. Ele vai ter muito dinheiro. O dinheiro das contas vão ficar. Os carros vão ficar. Tem muito crente rico que tem um monte de casa, vai ficar um monte de casa. Está entendendo? Então ele vai ter casa aí para distribuir para quem não quis Jesus. E também para aqueles crentes que não se prepararam para o arrebatamento. Para aqueles crentes que estão vivendo nessa terra de qualquer jeito, né? Aí sim essas pessoas vão ter que enfrentar o anticristo. Mas nós vamos subir, amém, irmãos? Nós vamos lá para a nossa festa. Glória a Deus. Então, ele fala aqui sobre como será o arrebatamento. Primeiro os mortos, depois os vivos transformados. E ele diz assim: então vocês vão consolar uns aos outros com essas palavras. E é por isso, irmãos, que eu estou pregando sobre isso. Por quê? Porque nós estamos vendo um mundo aí cada vez mais cheio de violência, de corrupção, de problemas seríssimos que o ser humano não tem condições de resolver. Ninguém resolve o problema do crack, ninguém resolve o problema da violência, ninguém resolve o problema da pedofilia. Então, esses problemas que estão aí, irmãos, vai chegar num ponto que a igreja vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E há uma coroa para quem deseja a vinda de Jesus, sabia disso? Eu não sei se vai dar tempo de eu falar das coroas. Mas eu coloquei também sobre as coroas, porque isso é importante. Nós devemos desejar e amar a vinda de Jesus. Tem gente que não quer que Jesus volte. Nós estamos orando pela família. Nós estamos orando pelos nossos. Ah, eu só quero que Jesus volte depois que eu casar. Depois que eu tomar posse no concurso. Depois, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. Amém?
Em nome de Jesus. Ele continua aqui, então, trazendo mais orientação, e eu quero que você volte aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ver aqui, irmãos, 2 grupos. Paulo diz assim, acompanhe comigo. Está colocando no telão, para quem não está com Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor virá como um ladrão. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então ele está dizendo aqui, irmãos, das pessoas, aqui ele não fala dos crentes. Ele diz assim, olha, quando eles disserem, isso aqui não é a igreja. Porque ele está tratando aqui do dia do Senhor. E há uma diferença entre o arrebatamento e quando se fala na Bíblia no dia do Senhor. Amém? Isso nós já, em alguns seminários aqui de escatologia, já foi bem ensinado. Versículo 4, mas diz assim, ó, mas vós, irmãos, então ele está dizendo ali, quando eles disserem, não é, que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Amém? Nós somos, irmãos, os filhos da luz, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então você não precisa ficar apavorado, desesperado. Anda em amor, viva a palavra, acerta suas contas aqui na terra, amém? Não deva nada a ninguém a não ser o amor, que você não precisa ficar triste, apavorado. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Os crentes, os filhos de Deus, são filhos da luz. Nós somos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós não somos do diabo, nós somos de Jesus. Aleluia! Mas ele dá uma orientação: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não podemos ficar embriagados com as coisas do mundo. Devemos vigiar, devemos ser sóbrios, dentro da palavra de Deus, conscientes de quem nós somos em Deus, procurando conhecer a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Aleluia! Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Graças a Deus. Aleluia! Deus não me fez para ira. Deus não me fez para ficar aqui com o anticristo na tribulação, para receber a marca. Aleluia! Quem que for crente, não pode receber a marca da besta, irmãos. Não pode. Nem que morra. É melhor morrer, mas não pode, porque depois que receber a marca da besta, já era. Vai passar a eternidade fora da presença do Senhor. Então não pode deixar Satanás colocar a marca dele. Amém? Mas nós estamos aqui, irmãos, nessa palavra. Nós estamos nessa palavra. Vamos descansar na palavra de Deus. Vamos viver de uma maneira sóbria, vigiando. Marido e mulher, para de brigar. Para de falar o que não deve.
Filho, para de desobedecer. Filha, para de desonrar. Entendeu, irmãos? É dessa forma, porque pode ser que numa hora um acorda, cadê o outro? E misericórdia. Misericórdia. Não é bom nem pensar uma coisa dessa, irmãos. Não é bom nem dormir, sonhar e pensar em ficar aqui depois do arrebatamento. O que vai acontecer? O povo vai ficar aqui. Amém? Espero que seja pouca gente, que a Semear ganhe um monte de gente para subir no arrebatamento. E durante os 7 anos haverá o tribunal de Cristo. Eu não vou entrar nas coroas nem no galardão, mas eu vou só mencionar isso daqui para não cansar os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O tribunal de Cristo. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 14, 10 diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Os que subirem no arrebatamento passarão por esse tribunal. Esse tribunal, a palavra no grego aqui é bema, que significa uma plataforma de recompensa. Esse julgamento será o julgamento para a entrega de galardão, porque os nossos pecados já foram julgados lá na cruz. Os nossos pecados já foram julgados lá na cruz, irmãos. Que coisa tremenda. Esse julgamento será o julgamento não para a salvação, mas julgamento das obras. A distribuição dos galardões. Amém? Então todas as obras boas feitas pela igreja serão dignas de galardão. Glória, aleluia. Olha o que Mateus 10, 41, 42 diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só que seja copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Efésios 6, 8 diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Queridos, nesse tribunal do Senhor, as nossas obras vão se manifestar. Porque diante dos olhos do Senhor nada pode ser oculto. Nada. Hoje as pessoas enganam. Irmão, não se preocupe se tem pastor que engana, se tem padre que engana, se tem pessoas que enganam, governo que engana. Pode tentar enganar alguém, pode até enganar. Está entendendo? Marido que engana a mulher, mente para a esposa, esposa que mente para o marido, às vezes engana. Só que diante do tribunal nada vai ficar encoberto. Nada vai ficar encoberto. Então, as nossas obras vão se manifestar. Como tem sido a minha vida? Posso pensar, porque vai se manifestar quando eu chegar. Quais são os meus desejos? Pelo que eu estou dedicando o meu tempo, o meu esforço, as minhas energias. Eu estou sabendo dividir entre as coisas de Deus, entre o reino de Deus e a minha vida pessoal? Ou eu só penso naquilo que me satisfaz? Todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Aleluia? Então, queridos, o juízo vai ser mais severo para quem ensina a palavra. Viu, Eni?
Viu, pastor Edilson? Viu, Marli? Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Está vendo, Ana Nery? Ana Nery, não se esqueça desse versículo aqui. Porque haverá um rigor para quem ensina a palavra no tribunal. O que nos garante que nós vamos receber o galardão no tribunal? Veja o que a palavra de Deus diz. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Então, queridos, o que vai garantir é nós permanecermos firmes na verdade e no amor. Permanecer firme na verdade e no amor. As coroas a gente dá ou na escola bíblica dominical ou num seminário de escatologia que a igreja vai receber. Eu creio ainda no segundo semestre nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero orar com os irmãos e antes disso nós vamos ver um vídeo e ao orar eu quero que a Tayana já prepara para cantar aqui um hino. Pode apagar a luz de novo. É rápido, irmãos. Nós ainda temos um tempo bom, mas eu quero que você veja esse vídeo. Talvez você já conheça. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Aleluia. Tayana, glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Queridos, fica essa resposta. Nós vamos concluir o sermão dessa noite com essa resposta. Você está preparado? O arrebatamento é iminente. Enquanto a Tayana louva ao Senhor com esse hino, se você entende que precisa melhorar um pouquinho, não tem certeza de que vai subir no arrebatamento, eu quero que você venha aqui na frente, ajoelhe-se ou fique em pé e ore ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Depois deste hino nós vamos orar pelos irmãos e encerrar.